Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje vamos falar sobre a cura de um surdo e gago, um mudo, que tinha dificuldade na fala. Então, abra sua Bíblia, sua mente e o seu coração, lá no texto de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37, que diz assim as Sagradas Escrituras. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele, e tirando-o à parte de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos, e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais los proibiam, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Vamos orar, pedindo a direção de Deus para expormos, entendermos e aplicarmos a sua bendita palavra. Pai, na tua presença estamos e agradecemos o dom da vida e rogamos a direção do Senhor sobre, ó Deus, nossa mente e coração, para que possamos entender e aplicar aquilo que o Senhor tem, Deus, para nós, através dessa porção que lemos na tua bendita palavra. Que o Senhor possa conduzir os nossos passos, para que tenhamos encontros assim com o Senhor. Encontros que mudam a nossa vida, que transformam o nosso pensar e que nos faz glorificar o teu nome. É o que eu te peço, e oro assim no nome precioso do Senhor Jesus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, aqui nós estamos vendo como característica do Evangelho de Lucas uma sucessão de eventos, sempre ligados com o evento anterior, o Senhor Jesus num lugar, partindo para outro lugar, no caminho ou chegando no lugar de destino, algo maravilhoso acontece. Aqui estamos vendo uma série de curas, de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Tudo isso tinha um objetivo: mostrar quem Jesus era. O Messias prometido no Antigo Testamento, no Tanar, na Bíblia hebraica. E também despertar a fé no coração das pessoas que eram curadas e nas pessoas que viam as outras sendo curadas. A fé para a salvação. Inúmeras vezes o Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Né? Não só te curou de um mal físico, de um problema espiritual, emocional, mas te salvou num sentido mais completo, mais amplo da palavra. E aqui a gente vê o Senhor Jesus saindo lá da terra dos gentios, né? Mas o que é curioso aqui, ele está ali na região de Tiro e Sidom, né? Mas ele não volta para Galileia. Em vez disso, ele vai tomar um outro caminho, ali nas margens do mar da Galileia, né? Mas não necessariamente para Cafarnaum, o seu QG, o seu quartel-general, mas ele vai para um outro lugar, né? Aquilo que é chamado de Decápolis. E aí ele se encontra com um surdo que tinha um impedimento na fala, né? Um surdo mudo ou um surdo que tinha muita dificuldade na fala, uma gagueira talvez, não sabemos, mas podemos, né, dar essa ideia realmente aqui do texto. Né? O gago é aquele que tem dificuldade de fala. Claro que não é um gago comum que a gente, né, com calma, respirando, a pessoa consegue, né, expressar ali as palavras, a gente consegue entender. É mais grave do que isso e a gente vai perceber isso no texto. O que se destaca aqui para a gente perceber
nos versículos 31 e 32, os versículos iniciais, olhando aqui para o texto, é que esse texto fala sobre os caminhos do Senhor Jesus. Isso é bem interessante. Nós sabemos o caminho, a Bíblia fala sobre o caminho do ímpio, o caminho do justo, mas aqui a gente pode perceber os caminhos do Senhor Jesus na terra de Israel. Olha só, novamente o texto comigo. Marcos capítulo 7, versículos 31 a 32. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Bem, Decápolis vem da palavra grega deca, que quer dizer 10, e polis, decápolis. E o polis aqui, né, deca é 10, polis é cidades. Então, nós estamos falando da região das 10 cidades, que mostra para a gente ali uma influência grega, né, ali do secularismo e também até um certo paganismo, que veio com a cultura grega, o pensamento grego, a língua grega, que era a língua internacional, a língua comercial da época. Então, para você vender para o mundo, você tinha que saber grego, né? Assim, hoje, para vender para o mundo, você tem que saber inglês, que é a língua comercial, que é a língua internacional, a língua da comunicação entre os países. Na época de Jesus, era aqui a língua grega. Agora, os caminhos percorridos pelo Senhor Jesus sempre tinham um propósito. O homem necessitado. Necessitado de amor, de perdão, de fé e salvação. Esse é o homem que Jesus está encontrando nas suas andanças. Esses somos nós, irmãos, quem o Senhor Jesus encontrou, né? Necessitados de amor, perdão, fé e salvação. É o que encontramos em Cristo, né? Todas essas coisas e muito mais, quando a gente olha realmente com atenção o que o Senhor fez em nós, como está demonstrado aqui no Evangelho de Marcos, como ele fez na vida das pessoas que ele encontrava pelo caminho, né? Essa ideia do caminho aqui, ela é muito importante. O Senhor Jesus andou quilômetros e quilômetros, e muitas vezes a pé. E nessas andanças do Senhor Jesus, não eram caminhos aleatórios, não. O Senhor Jesus ia por caminhos que era necessário. O texto lá da mulher samaritana é muito interessante, em João capítulo 4. A Bíblia diz que era obrigatório, necessário, que Jesus passasse por Samaria, né? Para quê? Para encontrar a mulher samaritana e salvar a vida dela, resgatar aquele coração. E através dela alcançar a cidade toda, ali onde ela vivia. Então, aqui não é diferente. Não é à toa que o Senhor Jesus vai dizer também, lá no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É simplesmente maravilhoso esse versículo. Como esse versículo fala às mentes e corações. Porque a Bíblia também diz que há caminhos que ao homem parece bom, né? Mas o fim é a morte. Jesus não, Jesus é a vida. Ele é o caminho que conduz à vida, ele é o caminho que conduz à verdade, ele é o caminho que traz a gente ao Pai, né? Nele, por ele, através dele. É maravilhoso esse versículo e a sua né, dimensão das verdades que contém nele. Porém, quando a gente olha aqui, trouxeram um homem surdo. E o texto diz claramente que esse surdo teve ajuda. Ajudar os necessitados. Essa é a marca do discípulo de Jesus, do crente em Cristo, do salvo, do nascido de novo. É estender a mão ao necessitado, porque nós fomos esses necessitados que alguém estendeu a mão, que alguém nos convidou, falou de Jesus, orou por nós,
Alguns nem sabem, mas pessoas oraram, né, por você durante anos. Um familiar, um colega de trabalho. Eu já orei por pessoas anos a fio e tenho orado por alguns aí há 30 anos, pelo menos. Então, estender a mão ao necessitado, ajudar as pessoas a ter um encontro transformador com o Senhor Jesus é a nossa missão, né? Porque fizeram isso por nós. E aqui você tem também a situação desse homem, né? Que foi levado ao Senhor Jesus. Eu estava com um irmão que ele falou que ele acabou indo uma vez para a igreja por causa de um amigo que toda vez o convidava, sempre. Ele já não aguentava mais ser convidado por esse amigo, né, crente. Ele disse, eu vou lá para resolver logo isso, não aguento mais, né, essa importunação. E quando ele chegou lá, ele assistindo o culto, ouvindo a palavra, ele disse, isso aqui é melhor do que a minha vida religiosa. E ele ficou, e ele creu. E está lá, né, na casa do Senhor, na igreja, até hoje. Então, os necessitados somos todos nós que não temos o Senhor Jesus. E todos nós que temos o Senhor Jesus, devemos estender a mão, devemos ajudar, devemos conduzir, devemos convidar para as pessoas irem até o Senhor Jesus. E aqui o texto diz para a gente que o homem era surdo, ou seja, ele tinha dificuldades de socialização. Como se relacionar com as pessoas, né? Em que você não entende o que elas estão falando, dizendo, querendo. E muito menos, ele também tinha problema aqui na fala, né? A dificuldade, né, de fala, que falava dificilmente, o texto diz, ou seja, não era capaz de falar claramente. E aí, a gente falando, às vezes as pessoas não nos entendem. Imagina falando, né, tendo plenas condições de fala, as pessoas não nos entendem. Imagina, né, alguém que tem esse problema na fala, uma gagueira, um problema. Isso aqui é uma coisa interessante também. Em níveis menores, a gente na adolescência para a juventude, a gente geralmente, né, fala mais rápido do que o normal. Acho que faz parte justamente do desenvolvimento de cada um de nós. Eu acho que a gente vai corrigindo isso, e quem nos ajuda são os nossos pais, os professores, né? Quantas vezes minha mãe falou para mim, fala mais devagar, menino, não estou te entendendo. Então, a gente percebe, né, a importância de, ao falarmos de forma clara para que as pessoas nos entendam. Não era a realidade desse homem, que realmente sofria no seu relacionamento social com os familiares e com as demais pessoas. Imagina quando criança, como que era o seu relacionamento, a dificuldade de interagir com outras crianças. Graças a Deus, né, pelo ministério de surdos que nós temos, né, nas igrejas, pessoas que realmente foram estudar Libras e sentiram ali o toque de Deus para aprender essa linguagem, para alcançar essas pessoas para Jesus. E muitas, né, vão dar aula, vão, né, ensinar essas pessoas a poderem se comunicar com outros, né, e com a família também, treinar a família, né? Embora muitas famílias acabam tendo uma linguagem própria e vão desenvolvendo para entender, né, aquela pessoa. Mas graças a Deus pelo ministério com os surdos, e nós, graças a Deus, na nossa igreja, no passado tivemos, hoje existe a igreja dos surdos e seus familiares, e os irmãos que estudam Libras são uma grande bênção, com certeza, né? Bom, voltando aqui para o texto, a gente vê que esses que levaram, rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Ou seja, eles pediram a cura ao único que podia curá-lo, que é o Senhor Jesus Cristo. Não existe atalhos, né? Falamos de caminho aqui, não existe atalhos, só existe aquele que pode curar. E nos versículos 33 e 34, a gente tem um ato simbólico para a cura. Interessante isso daqui, olha só o que diz os versículos 33 e 34. E tirando-o à parte de entre a multidão,
pôs-lhe os dedos nos ouvidos, né? E, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. Encontramos aqui o Senhor Jesus usando os dedos, isto é o que é chamado de ato simbólico. Sabemos que o Senhor Jesus podia curá-lo simplesmente falando, curou tantas outras pessoas através da fala, né? A sombra de Jesus passando curava as pessoas. Mas aqui interessante, tem um ato simbólico, pedem para tocá-lo, e o Senhor Jesus toca de uma forma muito específica, né? Com o dedo nos ouvidos. Geralmente a gente coloca o dedo nos ouvidos por causa de um barulho, né? Ou quando a gente realmente quer desentupir o ouvido, né? Ou a gente prende a respiração para desentupir. Então, é essa a ideia aqui, em que, né, o Senhor Jesus usa os dedos aqui no ouvido para mostrar para o surdo, né, o que ele vai fazer e despertar nele uma fé, para que ele possa ser um participante daquilo também. Ou seja, quem tem poder para curar, para salvar, é só o Senhor Jesus. E a nossa parte é crer. Essa é a nossa parte, né? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O Senhor Jesus quer que esse surdo, né, ouça. E para isso ele vai, então, abrir ali a audição dele. Como eu disse para vocês, tem aqueles que fazem o Senhor Jesus ser ouvido através, né, das libras. E olha só que interessante aqui. Ele também vai cuspir, né, no chão, e depois tocar-lhe na língua. O texto não diz que ele aplicou a saliva, né, na língua, mas que ele cuspiu. Isso aqui também temos aí um ato simbólico, né, tirando alguma coisa de dentro para fora, né? E aí você tem esse suspiro do Senhor, que é uma espécie de um gemido, né, também. A ideia aqui talvez seja a compaixão, que é uma característica nossa, quando a gente suspira por algo assim ou que a gente, né, alcançou, ou que a gente recebeu, ou que a gente realmente sente a dor do outro. Então, é bem provável que seja a compaixão que o Senhor demonstra aqui pelo homem e pela humanidade, que precisa ter os seus ouvidos, né, desentupidos para ouvir a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E essa palavra efatá, o Marcos aqui, o evangelista, diz para o que significa abre-te, né? Essa é a ideia aqui, abrir o ouvido, né? Daquilo que está entupindo, saia para que ele possa ouvir claramente e saber o nome que é poderoso para fazer isso, o nome do Senhor Jesus. O que é interessante no Evangelho de Marcos, nos outros também, mas não tanto, Lucas também segue mais ou menos essa linha, é sempre usar uma expressão ou uma frase em hebraico ou aramaico, e aqui é aramaico, ele dá a tradução, porque ele quer que os seus ouvintes gentios, que é geralmente aceito essa visão de Marcos, é como nós já tratamos, ele quer falar para os romanos, ele quer falar para o mundo romano. E por isso sempre uma ação, um movimento do Senhor Jesus realizando coisas, porque isso era uma característica do Império Romano, do exército, né, romano, né, que conquistou, marchando, andando, caminhando, conquistou o mundo da época, né, o chamado mundo da época. Então, meus queridos, essa é a ideia aqui, né, de sempre que você usar um termo que as pessoas não estão acostumadas, né, não é um ambiente delas, é sempre bom explicar, e Marcos faz isso, ajudando a gente a entender aqui um pouco, né, de algumas palavras do hebraico ou do aramaico. E aí, nos últimos versículos, temos a cura em si. Olha só, o versículo 35 a 37, vou ler aqui. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Aí Jesus, né, e ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais eu proibia, tanto mais o divulgavam. Acho que o Senhor Jesus fazia isso de propósito, hein? E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos.
Essa era a visão que as pessoas tinham, né? O texto diz que ele tinha dificuldade para falar. Aqui ele diz, olha, não só isso, não só quem tem dificuldade, mas os mudos também, quando encontram com Jesus, falam. Essa que é a verdade, né? Eles sabem quem é Jesus, eles estão ouvindo os milagres, eles estão vendo as pessoas sendo curadas, e alguns dos quais, nessa multidão aqui, foram curados também de alguma enfermidade. Então vamos lá. Primeiro, o empecilho da língua. É interessante, né? Fala aqui que teve a prisão, e a prisão da língua se desfez. A ideia é de um laço, sabe? Quando você faz o laço e dá aquele nó, né? Só tirando para que a coisa se solte, né? Então essa é a ideia aqui no texto bíblico, né? E aí ele começou a falar perfeitamente, de forma correta. Imagina que alegria. Ele pode agora se comunicar claramente e ouvir perfeitamente o que as pessoas dizem. Isso é maravilhoso. Ele foi integrado na sociedade de forma plena, né? E aí olha que interessante. O Senhor Jesus ele fala, né, para não espalhar a coisa, mas só vai espalhando. Essa que é a verdade. Parece que se você proibir as pessoas, parece aí que elas vão querer fazer, né? Tem um efeito aí psicológico contrário. Mas não se pode esconder a alegria da bênção. Essa que é a verdade. E o Senhor fazia isso com muita satisfação, né? Porque o Senhor se alegrava em poder restaurar o homem caído. Sabemos que essas consequências, né, das nossas fragilidades, das nossas enfermidades, doenças, deficiências, é fruto do pecado dos nossos pais. O pecado entrou no mundo e essas coisas todas têm nos afetado a nossa relação com Deus, com o próximo, com a natureza e assim por diante. E, por fim, temos essa expressão aqui que diz, e admirando-se sobremaneira, ou seja, a admiração do povo excedia todas as expectativas. E aqui é algo bem singular. O Senhor Jesus sempre superou as expectativas das pessoas que chegaram até ele, que tiveram um encontro notável com o Senhor. Por quê? Porque os caminhos de Deus sempre buscam os necessitados do seu amor, do seu perdão, da fé e da salvação. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Pai, obrigado por esse tempo em torno da tua palavra. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Então, que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo devocional. Shalom.